Você já parou para pensar que um Tokusatsu, além de todo o entretenimento que ele possa nos dar, possa também fazer com que a gente possa refletir sobre a jornada de trabalho e sobre a importância da nossa vida cotidiana? Pois é, eu consegui parar para pensar nisso quando eu estava assistindo o Tokusatsu chamado Kamen Rider Kuga, um Kamen Rider especial, pois foi o primeiro, depois de um longo hiato, que ocorreu com o fim de Black Kamen Rider RX. Ele também é especial porque ele é o primeiro da era Heisei, um Kamen Rider que passou ali nos anos 2000, lá no Japão, e que hoje é possível assisti-lo tanto na Amazon Prime como no canal Tokusatsu, aqui do YouTube, e que ele traz, além desse entretenimento, esse pensamento, essa forma de ver a nossa jornada de trabalho. Como a jornada de trabalho é exaustiva e como a jornada de trabalho, hoje em dia, faz com que muitas vezes a gente passe mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa própria família. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre Kamen Rider Kuga e sobre a jornada de trabalho. Porque aqui, no mundo do Luiz, não importa o que eu sei, importa o que eu acho. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Kamen Rider Kuga e sobre aquilo que me fez refletir sobre a jornada de trabalho, principalmente no Brasil. Kamen Rider Kuga é exibida nos anos 2000. A série conta a história de um personagem chamado Yuzuki Godai, que estava ali perto de uma escavação arqueológica, quando de repente acontece uma explosão. Ele, não morre, não se fere, pelo contrário. Ele adquire um cinturão mágico que fica dentro do seu corpo, mas que se manifesta, principalmente, quando ele fala a palavra Henshin, que é a transformação em japonês. Junto desse cinturão, que se incorpora no corpo de Yuzuki Godai, também é liberado uma organização chamada Grunge, que são seres que se aparecem com seres humanos, mas que se transformam em monstros. E esses seres, eles fazem jogos que é tirar a vida dos seres humanos. E para combater esses seres, esses Grunge, essa é a missão de Yuzuki Godai. Só que ele não está sozinho nessa série. Juntamente com ele, o Yuzuki Godai, que é o Kuga, o Kamen Rider Kuga, está também a polícia japonesa. Ali, como principal agente, como protagonista, o policial Kaoru Ishiro. Ele é o responsável para combater as criaturas não identificadas. Para nós, seres humanos, para eles ali, os japoneses que não entendem o que está acontecendo, essas criaturas, esses grunges, eles apelidaram esses seres de criaturas não identificadas, CNI. E aí, é em torno desse personagem, Kaoru Ishiro. É a primeira vez que eu percebo dentro da série a situação que eu vim aqui refletir com vocês sobre a jornada de trabalho. Existe um episódio na série que fala sobre o seu aniversário. Ele estava se programando ali para encontrar a sua mãe e comemorar esse aniversário. Pois, além do aniversário também, infelizmente, no mesmo dia ele havia perdido o pai. Então os dois, como tradição, iriam se reunir para comemorar o aniversário e para
refletir sobre o que aconteceu com o pai e fazer aquelas lembranças, né? E também há pessoas ali, né, uma colega de trabalho dele também que tem interesse de comemorar o aniversário com ele e tal, mas o trabalho que ele está ali, né, de ir atrás das criaturas não identificadas é tão intenso, que ele não tem tempo, né? Ele acaba, apesar de ele ter marcado com a mãe dele esse encontro, ele acaba tendo que desmarcar com a mãe dele. E, inclusive, nem ligar para a mãe dele ele consegue. Diante da forma como o trabalho engole ele. E ali foi a primeira vez que eu parei para pensar: poxa, como, como isso é tão atual? Como isso é tão visível nos dias de hoje? Além do policial, existe também a pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências Policiais, Hikari Enokida. É uma excelente profissional, uma excelente pesquisadora. Ela conseguiu, né, ali com suas pesquisas, identificar as características desses grunges, né, desses monstros. E ela foi responsável por dar essas informações para a polícia, para ajudar a polícia a combater esses grunges e também ajudar o próprio Godai no sentido de que ele fosse melhorando fisicamente os seus aparelhos, né, a sua moto também, para que ele possa combater, né, esses grunges. A questão é que a Hikari, ela tem um filho ainda, criança, um filho, e ela cuida desse filho, ela e a mãe dela, juntas, né? E aí o que acontece? Devido a esse trabalho, né, essa rotina que ela tem ali todo dia, o tempo todo, em busca sempre de dar respostas à polícia para que se possa combater, né, essas criaturas não identificadas, ela acaba por não tendo tempo com seu filho. Ela promete ir à escola dele, a fazer as participações com ele, a sair e passar um tempo com ele, mas ela não consegue. Mesmo que ela prometa, quando chega na hora H, por algum motivo, o trabalho rouba ela do seu filho. E aí, essa personagem me fez, juntamente, né, com o que aconteceu com Ishijo, me fez pensar exatamente na questão da jornada de trabalho. Me fez pensar, né, na questão do que está se debatendo ultimamente, sobre a jornada 6x1, sobre ainda o home office, o teletrabalho. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. É interessante como Kamen Rider Kuga, de uma maneira sem muito alarde, uma maneira simples, consegue fazer com que a gente possa refletir sobre essa questão da jornada de trabalho. Kamen Rider Kuga se preocupa, já na década de 2000, da questão desse trabalho extenuante que acontece no Japão daquela época e antes, né? E continua até o dia de hoje. É interessante, na cultura japonesa, existe até uma palavra sobre essa questão do trabalho, que sufoca as pessoas, que impede com que o trabalhador tenha tempo para a mãe, para o filho, para a esposa, para o esposo, né? E para si mesmo, né? E que fique voltado 100% ao trabalho, ao karoshi. O que pode se dizer é que, apesar do Japão ser um país tão desenvolvido, cheio de tecnologias, ele ainda persiste em ter esse tipo de situação para o trabalhador. Agora, o Tokusatsu é japonês, né? Ele trata ali da realidade japonesa. Mas, parando para pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente olha e percebe, isso também está aqui presente no Brasil. O brasileiro também trabalha demais, trabalha todos os dias praticamente. Tem-se na lei, né, o trabalho 6 dias e o descanso de 1, né, o famoso 6x1, que hoje está muito sendo discutido para essa redução. Né, foi feito já um projeto, feito aí pela deputada Erika Hilton, e também o governo federal, agora, né, do presidente Lula, ele encaminhou para o Congresso também um outro projeto de lei, né, para que seja mudado essa história. E há aí muita repercussão, tanto positiva quanto negativa, sobre essa escala aí, de 6x1 para 5x2, ou seja, trabalhar 5 dias por semana e folgar 2 dias.
Essa discussão começa com a primeira grande frase. Se mudarmos a escala de 6:1 para 5:2, a produtividade vai cair. Mas o interessante é que testes foram já feitos em outros países, principalmente na Europa, como Reino Unido, Portugal, Islândia, Espanha, dentre outros países lá. E o que se percebe é que, apesar da mudança, da redução da semana de trabalho, a produtividade não caiu. Pois produtividade não é sinônimo de pessoas exaustas, de pessoas estarem 100%, 8 horas, 12 horas, de segunda a segunda no seu local de trabalho. Não. A produtividade tem com aquilo que você recebe e que você entrega. E hoje em dia, com a inteligência artificial, com robôs, né? Com a tão chamada, famosa indústria 4.0, cada vez menos horas ou trabalhadores é necessário. Em 8 horas, trabalhando 8 horas, de segunda a sábado, é necessário. Não. Porque esses trabalhadores agora, com esses robôs e com as inteligências artificiais, conseguem diminuir o tempo que eles utilizariam para produzir. Então a produtividade só tende a aumentar. A produtividade, ela não depende dessa hora aí hoje em dia. Não é como no início ali do capitalismo. Porque no início do capitalismo havia muita manufatura, precisava de muita mão de obra. Depois, esse pessoal, essa manufatura, né, esses instrumentos ali, mais por artesanato, ele foi substituído por grandes máquinas que permitiu, além de uma produção muito maior de massa, uma redução ali de pessoas. E essa quantidade de pessoas na produção vai cada vez mais diminuindo. Como também no comércio. Como, por exemplo, a gente pode ver, né, se a gente for no supermercado, a gente encontra locais ali que não precisa mais do caixa, da pessoa ali do caixa para receber a mercadoria, para passar a mercadoria e para dizer o seu valor final. Não. Existem totens ali que você vai, você mesmo coloca as mercadorias que você escolheu e paga. E até tem tecnologias hoje em dia, dentro do supermercado, que você colocando dentro do carrinho, ele já vai contando para você e você só faz pagar. Ou também, outro exemplo, a gente pode ver no iFood, que já existem locais que não precisa mais da figura do entregador. As mercadorias podem chegar até você por meio de drones. Ou os Ubers, que também podem ser substituídos por carros sem motoristas. Ou seja, está cada vez mais, a tecnologia está cada vez tão grande que não precisa essa necessidade do trabalhador estar na empresa de segunda a sábado, fazendo 44 horas semanais. Não, pode ser reduzido isso. Isso é excelente, porque o trabalhador, ele pode estar em casa com a família, ele pode pegar sua família e desfrutar de momentos de lazer, que inclusive aí nesses momentos de lazer podem inclusive impulsionar a economia, né? Porque quando sai de casa, você ou usa o carro ou usa o transporte público, você está ali colocando dinheiro para circular na economia, né? Você chega no local, você vai comer, você vai se entreter com alguma coisa, então acaba se gastando, né? E isso tudo vai botando dinheiro na economia, vai fazendo a economia girar cada vez mais e crescer cada vez mais, né? Sem contar o fato de que você tem mais tempo para descansar, porque hoje em dia o trabalho, ele continua sendo exausto. Ainda mais se o trabalhador tem que se deslocar da casa dele para chegar no local de trabalho. E nos grandes centros urbanos, a gente tem que o trabalhador passa muito tempo no transporte, se deslocando, né? De sua casa para o trabalho, do trabalho para sua casa. Já chega cansado no trabalho. Aí volta cansado em casa tarde da noite. Também existem outro detalhe que a gente pode perceber. O local de trabalho também não importa para se produzir, para se trabalhar. Hoje em dia existe a figura, né, do home office, do teletrabalho. Outro ponto importantíssimo, que nos últimos anos ganhou muita força, e que deveria ter mais força ainda, e que as empresas todas deveriam aderir. Não há necessidade da pessoa estar num local específico do trabalho para produzir, para fazer o seu trabalho, né? Muitas vezes a pessoa está ali e está perdendo o tempo dela. Se não existe trabalho para ser feito, não é culpa do trabalhador. Ele está ali disponível à disposição, seja ele na casa dele, seja ele no local, na empresa.
ou da instituição que ele trabalha. O home office, o teletrabalho, ele é excelente, é importante. Pois sim, ele consegue ser produtivo, ele consegue atender às necessidades da empresa, da instituição, do órgão público, e ao mesmo tempo ele permite com que o trabalhador ele possa conviver um tempo com a família dele, curtir a casa dele, fazer uma rotina que se encaixe com a rotina da família e ao mesmo tempo com a rotina da empresa. Então, é muito importante essa questão da diminuição da jornada de trabalho e do home office. Kamen Rider Kuga traz essas reflexões, mas ele não condena os personagens Ishijo e Hikari, que sim, eles demonstram que a sua atuação, a sua intensidade, a sua dedicação ao trabalho e, por outro lado, deixando de lado a sua vida pessoal, a sua família, que isso tudo está relacionado com a sociedade em que eles vivem, né? E não em si com o trabalho. Porque o trabalho, ele é algo importante para o ser humano. O trabalho sempre está presente na vida do ser humano. O ser humano sempre teve que buscar trabalhar para arranjar comida, para se abrigar, para se proteger. Ele sempre buscou o trabalho. Porque o trabalho é uma expressão do próprio ser humano. O que acontece é que ao longo da existência do ser humano, na medida que ele ia evoluindo, o começo das civilizações foram acontecendo, e as grandes civilizações acontecem, esse trabalho se distanciou de alguns seres humanos e, em compensação, pesou para cima de outros. Há muito tempo, em muitas sociedades, seja ali da Antiguidade, seja da Idade Média, seja hoje contemporânea, existe ali um grupo de pessoas que quase não trabalham, ou trabalham, ou não trabalham, basicamente. E pessoas que têm um trabalho que leva à sua exaustão. Que ela não tem tempo para fazer mais nada a não ser trabalhar. A não ser se dedicar única e exclusivamente a trabalhar. E ela trabalha mais para o outro do que para si. Que o trabalho deveria ser mais para si. E cada um trabalhando para si e para a sua comunidade para que possa compartilhar, esses bens e serviços. E todo mundo viver uma vida na riqueza, na abundância e na alegria. E aí, você está gostando do vídeo de hoje? Acredito que sim, né? Então, aproveite para deixar seu like, para comentar e para seguir no nosso canal, caso você não seja inscrito. E ainda peço que você entre no site nomundoproduções.com.br, adquire nossos livros, nossos e-books. Já temos 3. Um é sobre economia, Fundamentos de Economia, volume 1. Bom para quem esteja começando ali, queira entender um pouco mais sobre economia. É uma coletânea que logo em breve vai ter o 2º volume. Outro é sobre pesquisa. Como você tem que começar a sua pesquisa científica e, quem sabe, um dia ser doutor. E o nome da série é uma série também, do rascunho ao doutorado. E, por fim, temos um livro para iniciantes de cristais. Tudo que você quer saber sobre pedras preciosas e cristais está nesse livro. Kamen Rider Kuga não foi uma temporada tão empolgante para mim. Eu demorei 15 episódios ali para poder começar a gostar. Kuga, no entanto, ela me trouxe essa reflexão sobre a sociedade, essa reflexão de como nós estamos exaustos nessa rotina, nesse trabalho, e deixando de aproveitar aquilo que é mais maravilhoso da vida. Vivemos aí bastante tempo, 70, 80, 90 anos. E a maior parte do tempo é para quê? É para trabalhar. Não para trabalhar para a gente, mas trabalhar, na sua grande maioria, para os outros. Os outros, que eu digo, é uma minoria. A menor parte da sociedade. Um grupo restrito. Enquanto isso, a gente deixa de curtir família, amigos, momentos incríveis. Momentos que a gente poderia estar viajando, poderíamos estar curtindo a nossa casa, momentos que a gente poderia estar reunindo nossos amigos, familiares, a troco de quê? A troco da gente ter essa ideia de que trabalho tem que ser exaustivo. A troco de que, se a gente não trabalhar, não ganhar a renda, não tem como sustentar nossa família e a nós mesmos. Kamen Rider Kuga, eu assisti talvez no momento mais interessante
do Brasil. O momento em que o Brasil pode dar um passo para se modernizar, que é o passo de trocar a escala 6x1 por uma escala mais, digamos, humana. O Brasil pode revolucionar a América Latina, no sentido tanto da produtividade quanto do bem-estar social. Eu agradeço a todos que estiveram até aqui. Peço que deem o seu like, que comentem e que sigam-nos. Gratidão e boa viagem.